Obrigado por você ter chegado até aqui. O vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de te fazer um pedido. Se inscreva em nossos canais, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço, evangelista Rodrigo Reis. Para nos falar nessa noite. Pai, obrigado por esse momento, Senhor, juntamente com a tua amada igreja, nós levantamos a nossa voz para te agradecer pela vida do teu filho, do teu atalaia, meu Deus, do teu sentinela, do teu oráculo, do teu servo, do teu profeta, meu Deus, aquele que tu escolheu nesse tempo para falar para a tua igreja. Meu Deus, usa... Eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, meu xará. Eu louvo a Deus pelo pastor Rodrigo. Eu agradeço a vocês pelo convite que foi me feito. Ano passado nós tivemos ali no Jardim, Jardim Carioca ali, Jardim Franco. E eu brincando com o Rodrigo, eu quase que eu estava indo para lá. A minha esposa falou, não, é aqui no Engenho da Praia. Trago um abraço dela, do meu filho Caleb, minha esposa. Muito obrigado, minha irmã. E como o nosso irmão falou, seria semana passada a formatura dela, mas o que parecia ser um empecilho não foi. Nós não usamos isso como empecilho, né? Eu falei, filha, você vai na sua formatura. Ela estava querendo até faltar a formatura dela lá. Eu falei, não, filho, vai lá, pega seu diploma, vai na sua formatura, leva o mais novo que eu vou com o mais velho, certo? Deus nos deu dois, então ninguém dos dois fica sozinho. Então eu louvo a Deus pela essa igreja, por esse convite que eu recebi, de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Para mim não foi penoso chegar aqui. Eu estava um pouco preocupado com o horário, porque a gente gosta de chegar no horário mais cedo, mas ainda dependemos de ônibus, mas Deus proveu tudo, né? E eu falei que ainda ficou até mais fácil de chegar. Então eu louvo a Deus pela essa rica oportunidade. Eu vou estar lendo o texto que foi nos dado, e antes de ministrar a palavra, eu gostaria de trazer aqui uma oportunidade ao Bernardo, meu filho, para estar ministrando a palavra de Deus, um louvor nessa noite para a igreja. Eu vou ler apenas o versículo 13 do capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e a gente vai estar nessa noite ministrando a palavra acima desses 13 versículos que fala sobre a parábola das 10 virgens. E Jesus terminou dizendo, portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amém? Os irmãos tomem seus assentos, nosso irmão Bernardo vai estar louvando ao Senhor, e aí a gente estaremos retornando para estar ministrando a palavra ao coração dos irmãos nessa noite. A todo instante, para querer me roubar, dizendo você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então pus os meus projetos e comecei a analisar.
forças pra dar. Espero pouco e agora eu vou falar. Ele me disse assim: eu não me trouxe até aqui para morrer. Será que você esqueceu? Eu penso mais alto que você. O meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, você é só fiel pra realizar. Quem começou uma obra é fiel pra terminar. O seu tempo está fora, ele tudo cumprirá. Bate o céu e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque é mais fiel que ele, nunca haverá. O homem te prometeu e depois você venceu, mas fiel a Deus, fiel a Deus. Disse que ia te ajudar e depois foi embora, mas fiel a Deus, fiel a Deus. Não para, não trava, mas ele chega na hora exata. Ele não mente, não se mente, pois ele zela por sua palavra. Já prepara o coração, sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na hora, ele tudo cumprirá. Mas os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na hora, ele tudo cumprirá. Faz os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Mais fiel que ele, e jamais haverá. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus continue abençoando nosso irmão Bernardo. Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, irmãos. O que você e eu precisamos entender é que quem começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. E no tempo dele, na hora dele, todas as coisas se cumprirão. Amém? Vocês passaram um tempo ali no Jardim Franco, agora estar aqui. Eu tive o privilégio também de estar aqui por 1 ano e meio aqui nessa rua também, dirigindo uma congregação aqui, no ano de 2015. Deus trabalhou muito no meu coração. Nós tivemos a oportunidade de ganhar um homem para Jesus, que ele estava 20 anos afastado, e uma moça que também estava afastada do Senhor, voltou para o Senhor Jesus. Muitas das vezes eu saía lá de Carapebus com a minha família para dar culto para 2 pessoas. Saía eu e minha esposa e a minha enteada, e o Bernardo e o Calebzinho ainda estavam no ventre da sua mãe. Mas todas as vezes que nós chegamos aqui, Deus sempre nos presenteou com algo. Sempre acontecia algo que nos alegrava.
E sempre vimos a mão de Deus. O que eu posso dizer da obra de Deus é que todo sacrifício será bem recompensado. Tem muita gente que tem a gente como bobo, tem a gente como nécio, poderia estar em outro lugar, poderia estar fazendo outra coisa, e nós estamos ministrando a palavra de Deus. Nós na nossa congregação em Carapebus, quando nós voltamos para o ministério, a congregação estava passando um período muito difícil, os irmãos estavam muito enfraquecidos na fé, os irmãos estavam com muita dificuldade de congregar. Nós começamos a oração, começamos pregando a palavra, simplesmente fazendo o que a Bíblia nos ordena, nos pede para fazer, nem a mais e nem a menos. E as coisas foram melhorando, e graças a Deus, tem pessoas que nos param e falam: poxa, sua congregação não cresce. E eu falo: mas pelo menos eu não perco ninguém. E eu perguntei: quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Ele falou: tantas. E quantos você conseguiu manter dentro da igreja? E muita gente ganhando, muita gente. Ganhar é fácil, difícil é manter, né? Cuidar, zelar, porque problema vai ter à torta e à direito, né? Quando não é familiar, é financeiro. Quando não é financeiro e familiar, é de saúde. Então sempre vai ter problema na igreja, para que a igreja se levante para pedir Deus graça. Então, o que nós como igreja precisamos continuar acreditando é que quem começou essa boa obra é fiel para aperfeiçoar. Entendeu? Por onde quer que vocês passarem, leve sempre a promessa que Deus é com vocês. O texto que vocês escolheram, hoje é o quê? O 4º dia da campanha? 4º dia, né? Nós estamos lá indo para o 7º, vocês aqui no 4º. Fala sobre uma liturgia de casamento. Fala-se sobre um evento que Jesus estava acostumado a ver. E aí, capítulo 2 de João, o primeiro milagre que Jesus operou foi em um casamento, o casamento de Caná da Galileia. O capítulo 2 de João narra uma história que Jesus foi convidado junto com os seus discípulos. A sua mãe estava lá, os seus discípulos estavam lá, Jesus estava na festa. Quando Jesus fala de casamento, ele fala de um evento que ele conhecia e que era conhecido do povo que o ouvia. Jesus, ele tinha uma liturgia de pregação, de ministração de mensagem, um modo de falar muito simples e prático para aqueles que ouviam. Jesus não falava de um modo que as pessoas não entendessem. Pelo contrário, Jesus sempre procurou falar na linguagem do povo, da linguagem cotidiana, seja das ovelhas, seja dos plantadores de uva, seja daqueles que faziam o azeite, e até mesmo as festas litúrgicas. Jesus aproveitou muito dessas ocasiões para ministrar uma palavra. E ele começa o capítulo de número 25, que já é a conclusão das suas mensagens, que já está terminando as suas mensagens proféticas, e agora ele vai começar a falar de uma linguagem mais apocalíptica, mais para o fim, como será o fim, como será a volta do Filho de Deus. Ele apresenta-se como um casamento. A sua volta é como a espera de uma noiva para com seu noivo, é a espera das suas companheiras que aguardam o noivo para ir à casa da noiva, para voltar para a casa do noivo, para ir haver as bodas, aí haver a festa de casamento. Jesus, ele apresenta algo que, quando aqueles que estavam ouvindo, ele estava totalmente inteirado do assunto. Quem que estava ali não teria ido a um casamento? Quem que estava ali naquela multidão não já tinha presenciado uma festa de casamento? Quem nas suas próprias casas não ouviu o tocar da buzina, da trombeta, aquele que ia à frente gritando: aí vem o noivo, sai ao encontro, aí vem o noivo? Era costume da época, seja à tarde, seja à noite. E esse casamento específico que ele fala, ele diz que o noivo se tarda para chegar. Então, tudo que aqui será apresentado, ou que vocês já ouviram, era costume fazer, era uma liturgia comum. As noivas levar consigo uma lamparina. Ele poderia chegar antes de entardecer, mas como ele poderia chegar à noite, como ele poderia chegar ainda mais à noite, como o texto fala que por volta de meia-noite, ouviu-se um clamor.
Aí vem o esposo, aí vem o noivo, saiam ao encontro. Não era normal, não era comum acontecer que o noivo passasse essa hora, mas isso não quer nos dizer que aquelas moças, aquelas acompanhantes, aquelas virgens não poderiam estar preparadas para isso. Todos nós devemos estar preparados para um eventual algo que pode sair dos trilhos. Quando eu saí de casa hoje, eu peguei os meus recursos e falei assim, pois bem, aqui é o da passagem, mas se acontecer algo, eu já tenho algo aqui como reserva. Então, eu jamais saio de casa com dinheiro contado. Isso é difícil. Quem compra um carro deve entender que ele deve ter os utensílios normais para uma emergência. Um step, um macaquinho, uma chave de fenda, certo? E quem ainda dirige carro deve pelo menos ter uma noção básica de uns procedimentos, seja de elétrica, seja de mecânica, e isso até cai nas provas hoje, quem tira a carteira. Se for tirar a carteira, vai cair na prova algumas noção básica de mecânica, de elétrica de carro. Então, quando Jesus fala sobre esse assunto, aqueles que estavam ouvindo, estavam entendendo perfeitamente o que ele estava falando. Ele vai dizer que o rei, naqueles dias, ele começou a dizer, o reino do céu será semelhante como as moças que pegaram as suas lamparinas para se encontrar com o noivo. Ele chega a dizer que 5 delas estavam preparadas da forma correta. Estava com as suas lâmpadas e estava também com o azeite reserva. As outras 5 estavam com as suas lâmpadas, mas estava também com as suas vasilhas. Só que dentro das suas vasilhas não tinha o azeite reserva. O texto vai dizer que essas moças pegam no sono, todas pegam no sono. Deixa eu lhe falar uma coisa, pegar no sono é algo natural, é algo comum. A espera pode fazer com que você, muitas das vezes, você acaba cochilando, porque o texto diz que o problema não é ter sido pega dormindo, o problema é ser pega desprevenida para ir ao encontro do noivo, mesmo que demorasse a chegada. Tem muita gente que fala assim, a igreja está dormindo. Não, a igreja está no tempo de Deus. A diferença é que todos estão ouvindo a mesma mensagem, todos estão recebendo o mesmo alimento, mas nem todos estão tomando esse alimento como reserva para a sua caminhada. Todos que estão ouvindo a palavra de Deus devem perguntar isso no meu coração, isso serve para mim agora? Sim, então eu vou consertar o que está fora do lugar e para que eu continue a minha caminhada. Isso não serve para mim agora, então eu vou aprender para que eu não caia nessas armadilhas, para que eu não caia nesse tipo de armadilha. Tem muita gente, há alguns anos atrás, quando falava de alguns procedimentos que a igreja está tomando nos dias atuais, as pessoas falaram, rapaz, Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Deus me livre eu tirar a tribuna do púlpito. Deus me livre eu pintar as paredes de preto. Deus me livre eu colocar lâmpadas como uma discoteca na igreja. São as mesmas pessoas que estão fazendo isso nos dias atuais. O problema não é ouvir a palavra, o problema é não guardar a palavra. E a Bíblia diz que a gente deve guardar a palavra. E eu quero lhe dizer algo nessa noite que talvez você ainda não ouviu, mas quando você ouve a mensagem e guarda no seu coração, a Bíblia diz que você é prudente, você é sábio. Aquelas 5 moças que foram prevenidas, com certeza elas foram orientadas como as outras. A diferença é que elas tomaram para si aquela palavra e estavam preparadas para qualquer inconveniente do caminho. Quantos cristãos nos dias atuais não estão sendo pegos desprevenidos porque ouviu a palavra e não guardou no seu coração? O salmista Davi, ele diz, a tua palavra eu guardei na tábua do meu coração. Para quê? Para que eu não possa pecar contra ti. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, examine tudo, porém retém o que é bom. Nós devemos examinar tudo. Algumas coisas vão nos servir, outras não vão nos servir. Algumas coisas vão nos servir como prevenção para não fazermos, mas devemos examinar tudo.
Quantas coisas que nós estamos ouvindo e vendo nos dias atuais que não devemos nem falar e nem fazer. Mas quantas coisas boas que nós estamos ouvindo e vendo nos dias atuais que devemos não apenas falar, mas também fazer. Quantas coisas que a gente achava impossível de fazer, mas com a tecnologia nós conseguimos fazer. Quantas coisas nós conseguimos chegar mais longe com a nossa voz, com aquilo que recursos que nós temos hoje. E por que não usar para que o reino de Deus seja glorificado? E por que não fazer? E por que não estudar a palavra de Deus? Eu lembro no tempo passado que as pessoas falavam assim quando eu aceitei Jesus: não estuda não, porque o estudo vai tirar a sua santidade, a tua pureza, você vai se perder na caminhada. E por um bom tempo na minha vida eu acreditei que eu indo para monte, que eu indo para vigília, que eu jejuando, que eu só estando nos cultos e participando dos cultos, eu estava preenchido, eu cresci na graça, mas o conhecimento ficou longe. Quantas vezes que eu preguei mensagem em púlpitos que só a misericórdia de Deus me livrou de não passar vergonha das coisas que eu falava, que eu não tinha entendimento daquilo que eu estava falando. E hoje eu entendo que eu devo crescer na graça, mas eu preciso também crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu devo ouvir tudo, mas não devo aceitar tudo. Eu devo falar, mas falar com sabedoria. E essas moças nos apresentam 5 moças que ouviram tudo, mas guardaram o que era bom, guardaram o que era ordenança para ela. O que era ordenança? Já que você vai levar consigo uma lamparina, ela precisa de quê? Ela precisa de azeite. Irmãos, quantas pessoas não estão andando com seu carro espiritual na reserva, achando que vai dar tempo de chegar no posto para abastecer? Quantas pessoas saem de casa desprevenido para ir para as batalhas que deveriam estar preparado para chegar e vencer? Quantas vezes as pessoas falam: eu sou crente, eu vou lá, por ser crente a vaga é minha, mas não se prepara para a entrevista. Quantas pessoas que até a bênção é dela, mas só ela se tratar com tanta insignificância, aquilo que Deus tinha para ela, ela não recebeu. Deus não trabalha, irmão, quando a gente é desleixado com as coisas que Ele nos dá. Não é porque Deus me deu que eu devo tratar de qualquer maneira. Nós como pai, quando damos algo para os nossos filhos, quando nós vemos nossos filhos usando de qualquer maneira, o que a gente faz? A gente chama a atenção deles. A gente, para aí, rapaz, isso aí me custou um valor para o seu pai. Olha, vem cá, sente aqui comigo. Quanto que custou esse? O que vai? Custou tanto. Olha quanto é a hora do seu pai. Olha quantos dias seu pai precisou trabalhar para te dar isso. Você acha que Deus não se entristece quando as pessoas também levam a obra dele, as coisas dele de qualquer maneira? Deus nos apresenta algo que é para o nosso cotidiano. Eu acho aqui uma coisa que eu vejo as pessoas pregando, principalmente as parábolas, Apocalipse, que Jesus está contando, falando sobre os estudos das últimas coisas, com um tom de ameaça. Mas quem é que é convidado para um casamento e vai com medo para o casamento? Vocês disseram, no dia quando você marcou a data do seu casamento, você ficou apreensivo para o bem ou para o mal? Você se sentiu bem? É o meu casamento, é a minha festa, é a minha oportunidade, é a minha bênção. E por que a igreja, quando olha para o arrebatamento da igreja, olha com medo? Com medo e não com espera. Jesus está dizendo, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que se preparavam para ir ao encontro do noivo. A diferença é que 5 delas não estavam nem aí para aquilo que estava acontecendo. E as outras 5 estavam, é a oportunidade que eu não posso perder. Quantas pessoas não estão perdendo a oportunidade até mesmo de saber mais de Deus, de ter mais de Deus, de ter experiência com Deus, porque não está vivendo da forma que Deus quer. Poder de Deus, irmão, tem preço. Quer ser usado por Deus, tem que pagar um preço. Tem pessoas que querem ser vistas como canal de Deus da igreja, mas quando vem as lutas, ela desiste.
Eu não quero mais ir na igreja não, por quê? Porque a pessoa não gostou da minha mensagem. Deixa eu lhe falar uma coisa, 23 anos de crente, 20 anos eu prego a palavra. Teve muitas vezes que eu desci triste daqui, porque as pessoas não davam glória a Deus, porque as pessoas não davam aleluia, porque eu achava que o resultado da minha mensagem é os rostos, é o glória a Deus, o aleluia. Quando eu compreendi que eu tenho que fazer a minha parte e deixar que o Espírito faz a parte dele, acabou aquela vontade, aquela percepção, eu não preguei nada, eu não fiz nada, Deus não me usou. Deus sempre vai nos usar, da forma extraordinária ou da forma mais simples. Deus sempre vai nos usar, e talvez seja para um aqui dentro. Eu lembro que eu fui num culto, fui pregar, eu preguei uma mensagem quando estava acabando aquele trabalho, e eu sentei depois da mensagem, eu fiquei triste, meu Deus, eu não preguei nada hoje, estou indo embaixo, pro ponto, chutando pedra, veio um moço correndo, Bom Rogério, eu falei, pois não, irmão. Deus revelou a minha vida todinha para você. Tudo que eu orei em casa, você falou lá em cima. Você está entendendo? Tem hora que a gente pensa que a gente está fazendo algo que não tem valor. Por isso que nós devemos ficar vigilantes. Que a vontade do diabo é fazer com que a gente perca o nosso azeite na nossa caminhada. É fazer com que a gente pense que a gente não tem valor para o reino. Nós temos um valor. Nós somos aqueles que Deus nos escolheu para encontrar com Ele naquele grande dia. Irmãos, quantas virgens tinha em Israel? Mas aquelas 10 virgens foram escolhidas para esse casamento. Nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para essa parábola, nós olhamos para 5 que não tinham juízo, que eram nécia, que eram tola, mas olhamos para 5 que eram prudentes, que eram sábias, que tinham juízo, que sabiam o que realmente estavam fazendo ali, qual era a sua posição, qual era a sua característica. A característica dela é de estar preparada para ouvir o tocar da trombeta, e aí vem o esposo, sai ao encontro. Irmão, pensa numa coisa bonita será quando nós ouvimos a trombeta tocar e nos chamar. Pensa como será bonito naquele grande dia Jesus chamar o nosso nome. Ei, irmãos, o arrebatamento da igreja é real. O arrebatamento da igreja é real. É real quando não aceitamos a Jesus há sei quantos anos atrás, é real hoje. Isso deve nos trazer um constrangimento de medo? Não, deve trazer uma alegria. Para a igreja sair daqui deve ser uma alegria. Imagine essas cinco virgens encontrar com um noivo triste, cabisbaixa, esmorecida. Elas estavam alegres. Tem muitas características aqui que eu poderia falar para você. A enjuizada levaram azeite em suas vasilhas, mas as sem juízo não levaram azeite consigo. Tem muita gente achando que o que tem é suficiente. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso nem vir mais nos cultos. Para que eu vou lá? Eu já sei o que o pastor vai falar. Eu já sei até qual hino que vai cantar. Eu já sei tudo que vai acontecer lá. Para que eu vou lá? Aí está enquadrada aí nas tolas, nas nécia, nas sem juízo, porque acredita que já sabe demais e não precisa aprender mais. Sabe qual será o fracasso da igreja? É quando ela achar que já está preparada e parar de buscar azeite para a sua vida. Jesus disse: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo para parar? Não, ele vai dizer para continuar a caminhada. Bom ânimo é para continuar caminhando. Bom ânimo é para continuar crendo naquilo que você ainda não está vendo, mas está crendo. Quantas promessas, irmão? Toda vez que eu chego na igreja e as mesmas promessas são faladas comigo. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E quanto mais eles renovam, parece que quanto mais o inimigo fala: rapaz, vocês estão ouvindo isso há 10 anos, há 15 anos e nunca acontece.
Só que eu quero vir para você nessa noite como Jeremias e Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Foi quem que me prometeu? Foi quem que te prometeu? Foi quem? Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Como diz o louvor dessa noite, quem começou essa boa obra, Filipenses capítulo 1, versículo 6, é fiel para aperfeiçoar. Paulo estava tendo por certo, ele estava por certo, que quem começou aquela obra nos Filipenses tinha poder para aperfeiçoar. Ele sabia que o tempo dele estava findando, mas quem começou aquela boa obra tinha condição de continuar. Não pense que a obra para em nós, a obra passa por nós e vai adiante, porque o Deus da seara, Ele sabe cuidar dela. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Eu lembro que no dia do meu casamento, quando eu fiquei lá na frente esperando a minha noiva, quando começou a tocar aquela música dá um friozinho no coração, né? Os noivos ficam aquela apreensão, né? Aquela coisa ali, mas eu não estava triste, eu estava alegre. E sabe o que eu estava sentindo? Algo que eu só pude sentir, algo maior do que quando eu recebi a oportunidade de ser pai pela primeira vez. Fisicamente falando, humanamente falando. Claro que não estou falando de espiritual, mas imagine a alegria de você olhar a sua esposa, a sua prometida, quem você esperou, quem você aguardou chegando aqui na frente. Agora, se é a alegria do noivo e a alegria da noiva, a igreja é semelhante. A igreja não pode perder essa alegria. Jesus perguntou: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele está dizendo: achará alguém que ainda estará esperando? Eu sou cristão há tanto tempo e tanto tempo ouço falar que Jesus vai voltar e ele não volta. Mas para muitos está voltando individual. Para muitos está voltando individual. Tem muita gente indo na nossa frente. Tem muita gente que começou depois da gente e já foi na nossa frente. E a gente precisa estar preparado para também. Com tristeza? Com medo? Não. Com a certeza no coração. Nós não podemos perder essa certeza. Nós não podemos. É claro que tem muita gente que nos ajudou na nossa caminhada, que se nós vemos elas hoje, ela parece estar pior do que a gente quando começou. E ela encontra com você e você até se assusta. Mas para aí, você falou de Jesus para mim um dia, e eu criei quando ouvi você falando de Jesus para mim agora, você que não crê. Isso não deve ser motivo para nós se enfraquecer e parar. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Jesus falou que aconteceria isso nos últimos dias. E até as pessoas que falou do amor de Jesus para nós poderiam falar o contrário. As pessoas que falavam de fé, de cura, de libertação, hoje você fala para ela que nada, pai, isso era tolice minha. Só eu era menino. Não, você é menino agora. Você era sábio antigamente, porque você cria no poder de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para essa parábola, nós olhamos para um evento que não é tristeza. Jesus não está falando de um velório. Jesus está falando de uma festa que está por vir. E a festa, já temos o convite. Chegou? Ainda não. Ele vai dizer que as pessoas devem estar preparadas, carregando consigo as certezas que tinha desde o começo. Qual é a certeza que você temos? É que quem nos escolheu porque quis. João capítulo 15, versículo 16 diz: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis em meu nome ao Pai,
Ele vos conceda. Deus tem um projeto para nós, irmão. Voltando versículos atrás, ele fala assim: já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos tenho chamado de amigo. É a palavra de Deus, e nosso coração não pode perder a graça, não pode perder a certeza, não pode perder a firmeza. Irmãos, a pior coisa que tem é alguém pregar o evangelho sem ter certeza daquilo que fala. Ele fala sobre cura, mas ele não crê de cura. Ele fala de libertação, mas ele não crê em libertação. Ele canta, ele ministra louvores sobre milagres, sobre prodígios, sobre o agir de Deus, mas ele não crê naquilo. Imagine falar na volta de Jesus sem acreditar que ele vai voltar. Então a vontade de Deus é que a gente tenha conosco as convicções que aprendemos, que ouvimos e vimos acontecer na nossa caminhada, para que não vamos perder, irmão, para que não venhamos pego de surpresa. Porque uma coisa que nós não podemos dizer naquele grande dia é que fomos pegos de surpresa, porque de Mateus a Apocalipse está dizendo que Jesus vai voltar. A verdade é essa: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Hein? Quem sabe seja hoje. Quem sabe seja essa madrugada. Pode ser para mim, pode ser para você. Tem gente que perde um ente querido crente, que aceitou Jesus, que é batizado nas águas, que é batizado com o Espírito Santo, que estava na igreja, se desespera e abandona o cristianismo. Mas por quê? Porque eu perdi meu marido. Perdeu não, irmão, você deu um até breve. Ele está com Cristo e você também estará. Paulo chega a dizer em Tessalonicenses: não quero que sejais ignorantes como os que dormem. O que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão arrebatados. Qual é a certeza que eu tenho que eu vou se encontrar, irmão? E não importa o que a teologia diga, se eu vou conhecer ou não vou conhecer, desde que eu e eles estejam lá, para mim está ótimo. Não há nenhum tipo de interesse humano lá. Lá só há certeza da salvação. Versículo 9: de jeito nenhum, responderam as moças usadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Tem muita gente querendo viver na aba dos outros, espiritualmente falando. Deixa eu lhe falar uma coisa: conhecimento da palavra de Deus é algo pessoal. Oração, jejum, entrega é algo pessoal. Não adianta, eu posso ajudar você o que for, mas se você não quiser, entre aqui e sai aqui. Mas se você quiser, entre aqui e se guarda aqui. A tua palavra eu escondi na tábua do meu coração. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. O problema é esse, é que tem muita gente fora, achando que vai dar tempo de voltar. Bom, por que você se afastou? Não, fica tranquilo, eu estou um tempinho aqui, mas antes de Jesus voltar, eu me reconcilio e volto. Aí a morte vem antes de Jesus e encontra ela. E morrendo sem Jesus, após a morte segue-se o juízo. Tem muita gente achando que dará tempo de se consertar. Infelizmente não dá. Porque a morte chega e é rápido, é voraz. Eu achava que a igreja pós-pandemia seria uma igreja mais temente a Deus. Seria uma igreja que se entregaria mais para Deus. Seria de uma igreja que entenderia que só Deus pode dar livramento. Porque o que a pandemia nos provou é que a ciência não tem domínio sobre nada. Os médicos não podem nada. Nenhum dos aparelhos que eles fizeram, nenhum dos remédios que eles fizeram salvou vida. A verdade foi essa: que quando a morte veio, levou criança, levou velho, levou rico, levou pobre, levou quem ele quis. A pandemia provou que não existe país rico, não existe país pobre, não existe país de classe média. Todo mundo sofreu e todo mundo perdeu.
Mas qual foi a diferença? É que morreram com Cristo naquele dia ressuscitarão primeiro. Oh, aleluia. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês, isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Alguns teólogos dizem que por elas estar com as suas lamparinas apagadas, Jesus não dava para reconhecer no meio da escuridão, das trevas, quem eram elas. Se uma pessoa te chamar no escuro, e principalmente mais de uma falar, você não dá para distinguir quem é. E o noivo falou: mesmo que eu quisesse, eu não sei quem é vocês. Não dá para reconhecer. E tem muita gente nas trevas achando que está na luz, vivendo em trevas e achando que está na luz. Eu acho que a pior parte da palavra de Deus é aquela que Jesus falou assim: eu não vos conheço. Já teve o desprazer de conhecer uma pessoa desde o tempo de criança e um dia você encontrar na rua e a pessoa fingir que não te conhece? Você se sentir tão envergonhado e chegar a murchar, mas já passou a vergonha. O máximo que você puder, que você pode fazer é sair fora dali o mais rápido possível e a pessoa fingir que não te conhece. Mas Senhor, no teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônio. As pessoas confundem isso. Acham que por fazer no nome de Jesus tem legalidade para pedir algo que não é dele. Tem muita gente fazendo a obra de Deus da sua maneira. Deus até está usando, mas naquele grande dia vai ouvir: eu não vos conheço. Eu tenho falado em minha congregação que eu cheguei muito longe para desistir agora. Deixa eu lhe dar um conselho. Você chegou muito longe para desistir da sua caminhada. O céu está logo ali. A eternidade está logo ali. A recompensa estará logo ali. Apocalipse termina dizendo que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem ódio, nem ciúme. Não haverá mais nada, nenhum sentimento humano, nem muito menos mazela humana terá lá. E eis que tudo se fará novo. E Jesus terminou dizendo: portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Talvez seja naquele dia que você fala assim: ninguém me vê, ninguém me nota, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada, a partir de hoje eu nem na igreja vou mais. Vigie, para que o inimigo não ache, não bota no seu coração que você precisa ser recompensado e visto aqui. Tem um amigo que dorme no Senhor que ele falava assim comigo: quem não é visto não é notado. Então por que me falar de Davi lá atrás, cuidando das ovelhas de seu pai? Todo mundo sentado à mesa e sendo reprovado um por um, e Samuel: tem uma coisa errada aqui. Aqui está todos os seus filhos? Não tem mais jovens para que eu possa sentar essa mesa? Ah, ainda tem um esquecido lá atrás. Lembra de Eliseu? Eliseu estava onde? Estava arando terra. Deus escolheu Eliseu aonde? Aonde ninguém ia procurar um profeta. Você já ouviu falar na cidade chamada Tibes na Bíblia? Tibes, já viu? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem já ouviu falar de Elias? Todos aqui já ouviu falar de Elias. Elias colocou Tibes no mapa. Elias é da cidade de Tibes. Toda vez que você ouve falar Elias ou Tibes, você lembra de Elias. Quando Deus quer honrar alguém, você pode estar escondido pelos homens. Deus te acha e te honra no meio dos homens.
Quem era José? Esquecido lá no calabouço, na prisão, mas tinha promessa. Tinha-se promessa que os feixes dos seus irmãos se curvaria diante dele, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaria diante dele, e precisava se cumprir a promessa. Quem era José? Condenado a viver a vida toda escravo e condenado por tocar na mulher de Potifar. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: toda injustiça um dia será colocada a escravo. Imagine Potifar tendo que se curvar diante de José, porque José se tornou o segundo homem mais importante do Egito após Faraó. Imagine o medo que aquele homem tinha de vingança. José não se vingou. Quando Deus te mostrar, quando Deus te honrar, não se vingue das pessoas que te deixaram no anonimato. Haja diferente. Vigie para que o seu coração naquele grande dia não faça você não ter nem um pouquinho de azeite reserva. Tem muita gente que tem azeite reserva no seu exterior. A sua lamparina está acesa, mas o seu interior não perdoa, não esquece, guarda mágoa, guarda rancor. O coração está entristecido, duro. E isso faz com que o azeite se escorra tão rápido que você acaba de se encher, mas quando chega em casa, você está vazio novamente. A Bíblia diz que o diabo, ele arranca a mensagem daqueles que não guardam. A parábola do semeador fala isso, que a gente deve vigiar muito para que o diabo não roube a semente que foi plantada no nosso coração. Essa mensagem de hoje, para mim e para você, não é uma mensagem condenatória, nem muito menos de medo, mas é uma mensagem para que eu e você continue crendo que Deus está nos vendo, mesmo que ninguém esteja nos olhando. Pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser na família. Ninguém me honra na minha família, ninguém me honra no meu trabalho, ninguém me honra na minha igreja, ninguém me vê. Eu costumo dizer, é bom que ninguém nos veja, porque quando Deus começar a fazer, as pessoas vão falar: onde estava essa pessoa? Olharam para Jesus pregando a mensagem com toda a autoridade. Não é o filho de José, o carpinteiro? Rapidinho lembraram que Jesus existia. Por quê? Porque Jesus sobressaiu. No momento certo, Deus vai nos exaltar. E quando Deus nos exaltar, terá azeite aqui, mas terá azeite aqui também. Tem muita gente que aparenta ter azeite, sapateia, pula, entrega a profecia, mas a sua vida não corresponde com aquilo que prega, porque não vive. Está com roupas de alguém que está preparado para encontrar com o noivo, mas não tem azeite reserva para que, se ele tarde, tenha condição de se iluminar para chegar até ele. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que ele diz que nós temos que sair ao encontro dele. Tem muita gente achando que Jesus vai ter que vir na casa dela, bater na porta, chamar o nome. Só vou se ele me chamar, se ele me acordar ainda. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Deus não vai te obrigar a orar. Deus não vai te obrigar a ler a Bíblia. Deus não vai te obrigar a jejuar. Deus não vai te obrigar a vir para a igreja. Deus não vai te obrigar a ser crente. Deus não vai te obrigar a tomar santa ceia. Deus não vai te obrigar a ser dizimista e ofertante. Não, Deus está dizendo para você: você pode escolher ser um cristão verdadeiro ou um cristão tolo e nécio. Só que para todos os dois tem uma recompensa. Para aqueles que for verdadeiro: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Amém? Vamos ficar de pé.
Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Espero que essas palavras possam achar guarida no seu coração. Espero que você possa continuar a sua caminhada, orando e jejuando, lendo a palavra de Deus. Ó, irmão, leia, tá? Leia. Jó falou que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas quando ele teve uma experiência com Deus, ele falou: agora meus olhos te veem. Tem muita gente que só lê a Bíblia quando está na igreja, só ouve da Bíblia quando está na igreja, quando está em casa não abre. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Se nós não temos tempo para Deus aqui, por que queremos ter tempo com Ele na eternidade? Hein? Vamos fazer como nós muitas das vezes fazemos com os nossos entes queridos, não. Nunca tem tempo de visitar, nunca tem tempo de ir, mas quando morre todo mundo vai lá. A diferença é que um custa a vida eterna, é a salvação da nossa alma. Pai, ao ministrar a Tua palavra, Senhor, nós achamos abrigo e segurança para nossos passos. Toma essa congregação, toma essa liderança, toma esses congregados, toma esses liderados, Pai. Pai,